A paz do Senhor para os irmãos. Vamos para mais uma lição. O fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. O período dos juízes. O tópico 3.1. Após a morte de Moisés, seu principal auxiliar, Josué, tornou-se seu sucessor e introduziu o povo de Israel na terra que Deus prometera a Abraão. Josué inaugura o período dos chamados juízes, uma época de duração incerta, cerca de 300 ou 400 anos, onde Deus levantava pessoas que tinham o papel de orientar o povo acerca de qual caminho tomar. Lamentavelmente, após a morte de Josué, levantou-se uma geração do povo que fora chamado para ser santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus, figurando como modelo para outros povos. Tal geração formar-nos o livro de Juízes. Não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Conforme se pode verificar no livro de Juízes, sobretudo na abertura de cada capítulo, o povo seguiu cambaleando e, em vez de aceitar o método de governo escolhido por Deus, preferiu tornar-se como outras nações, pois, como sugere o último versículo do referido livro, naquele dia não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Para o povo escolhido, a solução estava em ter um rei. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos que muitas daquelas pessoas não conheciam quem era Deus. Toda vez que um juiz morria, o povo transgredia os mandamentos de Deus. Nós vamos ver que se levantaram os vários juízes. Teve um dos mais famosos são Sansão, tivemos também Eli, tivemos Débora. Então nós vamos ver que toda vez que um juiz morria, o povo pecava. Parecia que o povo só sabia caminhar na presença de Deus quando ele tinha um juiz temente ao Senhor. E quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente vai ver que o povo de Deus sempre tinha alguém que o perseguia, sempre tinha alguém que o dominava. Mas Deus o tirou do Egito para ser exemplo às demais nações, para ser aquele que falaria para as demais nações que existia um Deus criador, um Deus verdadeiro, não um Deus com letra minúscula, não um Deus feito de pedra pela mão do homem, um Deus feito de madeira, mas um Deus que fez tudo, aliás, não foi criado, mas sim foi o criador de tudo. Só que aquele povo sempre caía, porque quando morria um juiz, parecia que aquele povo esquecia quem é Deus. Aí Deus trazia algo, uma aflição para aquele povo, e aí levantava um outro juiz, uma outra pessoa que era temente a Deus, para lembrar a eles quem realmente era, qual era a missão deles. E aí eles vinham, começavam a fazer tudo aquilo, lutava vencia contra aqueles opressores que vinham contra ele, e aí fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Só que quando morria um juiz, lá iam eles de novo, em decadência, em direção ao pecado. E um dos últimos juízes que Israel teve foi o profeta Samuel, que assumiu depois do profeta Eli, só que o povo, com a desculpa de querer ter um rei, porque eles queriam imitar as demais nações, em vez de eles fazerem as demais nações terem vontade de se parecerem com eles que quiseram ser parecidos com as demais nações.
E aí nós sabemos que o povo usa a desculpa dos filhos de Samuel não serem tão temente a Deus, não serem reto e correto como seu pai, e por Samuel já está velho e eles pedem um rei. E nós conhecemos a história, que Samuel pensa que o povo está renegando, mas na verdade não estava renegando a Samuel, mas sim a Deus. E aí a gente sabe que é levantado Saul, o primeiro rei de Israel. O ponto 2 dessa lição, aliás, me perdoe, nesse contexto nasceu Samuel, que era praticamente e exerceu os ofícios de juiz, profeta, sacerdote em Israel. Ele foi responsável por fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia. Quando o povo de Deus decidiu que não mais queria essa forma de governo, antes, como todas as nações, exigiram um rei. O Criador disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitam a ti, antes a mim me rejeitando, para eu não reinar sobre ele. Em sua misericórdia, o Criador ainda advertiu os filhos de Israel, através de Samuel, oferecendo um prognóstico do que seria a realidade do povo durante a monarquia. Entretanto, mesmo assim, os descendentes de Abraão, que deveriam ser diferentes e demonstrar o que significava ser governado diretamente por Deus, preferiram ser como as demais nações. Olha, Deus até permitiu, falou para Samuel, escuta a voz do povo, mas digam para ele tudo aquilo que um rei vai fazer. Então, Deus manda Samuel falar, o rei vai dominar sobre vocês, vocês não vão ter mais direito, não vão estar mais livres, vão ter que fazer o que o rei mandar. Vocês vão ter que ceder seus filhos e filhas para trabalhar para o rei, vocês vão ter que pagar impostos ao rei. Deus falou muitas coisas do que o rei iria fazer, mas aquele povo não ligou. Aquele povo preferiu ceder seus filhos para a guerra, seus filhos, suas filhas para trabalhar para o rei, pagar imposto àquele rei. Preferiu viver debaixo de um jugo de um homem do que viver debaixo das ordenanças de Deus. O 3.2 vai dizer: os períodos dos reinos unido e dividido. Com Saul tem início o período da monarquia em Israel. Este então foi sucedido por Davi, porque por sua vez foi sucedido por seu filho Salomão. Esses três reis formam o período do chamado Reino Unido e teve a duração de 120 anos, sendo 40 para cada reinado. Depois de Salomão, Israel dividiu-se em dois reinos, o do sul, chamado de Judá, com 2 tribos, e a do norte, chamado de Israel, com as outras 10 tribos. Nós vamos ver que quando Saul, Davi e Salomão reina, cada um deles aqui reinaram 40 anos. Nós sabemos que Saul ele começou muito bem seu reinado. Só que depois do seu 2º ano, Saul começou a ter uma decadência total. Ele começou muito bem lá em cima, vencendo os inimigos, mas daqui a pouco ele começou a querer botar as mãos dele aonde não era para ele colocar. Nós vamos ver Saul querendo sacrificar, quando quem tinha que fazer o sacrifício era Samuel. E não o rei, mas sim o sacerdote, sim o profeta. E aí ele começou a ficar querendo dar desculpas para justificar os seus erros. Como nós muitas das vezes fazemos, em vez de assumirmos os nossos erros, nós queremos arrumar desculpa para justificá-lo. E nós vamos ver que a decadência de Saul não é somente querer fazer aquilo que não era para ele fazer,
mas era também começar a desobedecer às ordens do Senhor. Por quê? Porque Deus manda Saul matar todos os amalequitas e matar tudo que eles tinham, queimar tudo que eles tinham. Mas ele traz o melhor da terra e ainda traz o rei. Depois nós vamos ver que vai viver o tempo de Davi. Davi foi aquele rei que foi escolhido por Deus enquanto Saul ainda estava no trono. Davi foi perseguido por Saul, mas Davi nos dá exemplo que ele não, mesmo ele sabendo que tinha sido ungido do rei, ele esperou o tempo certo até a morte de Saul para reinar. E Davi nos ensina ainda algo mais, porque muitas das vezes nós lutamos contra aqueles que estão aí e aquelas pessoas que nós lutamos, falamos às vezes mal ou queremos o mal dela, são pessoas que já foram ungidas por Deus e a gente vai, em vez de dar as mãos ou ajudar, a gente quer matar. E Davi não. Davi teve a chance de matar Saul várias vezes, mas a qual foi o ensinamento que ele nos deu? Não vou tocar no ungido do Senhor. Mesmo aquele ungido estando desviado, afastado do caminho do Senhor, Davi não tocou na vida dele. Davi não encostou as mãos na vida de Saul. Sei que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas teve erros graves, principalmente quando ele adultera e comete um assassinato. Ele é um homicida e um adúltero contra a vida de um dos seus valentes. Ele fica com a esposa de um dos seus valentes e depois manda o matar. Mas, e assim, mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia e não cometia o mesmo pecado novamente. Ele reconhecia o seu erro, ele não justificava o seu erro em cima de outras coisas, ele não queria justificar. Quando ele errava, ele chegava: Senhor, realmente eu errei. Pode me tirar o reino, mas não me tira a tua presença. Davi é exemplo por causa disso, porque ele errava, mas ele não justificava o seu erro, ele assumia. E depois nós vamos ver o período do reinado do rei Salomão, onde era um homem que era para ter, reinou, e Deus tinha prometido para ele um reinado de paz. Só que ele não soube esperar essa paz que Deus prometeu para ele. Porque quando ele soube que o reinado dele ia ser de paz e não de guerra, ele achou que ele tinha que dar uma ajudinha para Deus. Ó, o erro que Salomão cometeu, ajudar a Deus. Eu ajudo a Deus e aí Deus me dá esse reinado de paz. É isso que Deus quer. O que Salomão começa a fazer? Começa a casar com mulheres de outras nações, principalmente do Egito, onde Deus falou que não era nem para o povo de Deus se meter mais com o pessoal do Egito. E aí ele começa a casar com mulheres de outras nações, fazendo aliança para ter paz. Só que ele teve um inimigo. Deus botou uma pedrinha no sapato dele, porque Deus falou: vou te dar paz, mas quem vai te dar a paz sou eu, não é você. A paz não vai vir através de você, não vai vir através das alianças que você faz, mas sim através de mim. Mas você, como não esperou, você ainda não vai ter essa paz totalmente que eu te prometi. Por quê? Porque Deus nos promete algo, só que ele fala: mas para que isso aconteça, nós temos que seguir tudo aquilo que ele quer. Seguir como o seu pai, Davi, me seguiu. Obedecer como seu pai, Davi, me obedeceu. E aí nós vamos ver que Salomão troca os pés pelas mãos. Tinha tudo para ser um dos maiores reis de Israel. Herdou Israel já toda completa, sem precisar guerrear, sem nada. Mas aí o que acontece? Ele entrega de mão beijada. E aí Deus fala: não vou fazer na tua época, mas quando o seu filho assumir, eu vou dividir Israel em dois. Eu vou dividir o teu reino. Vai existir o reino do norte e o reino do sul. E aí é onde nós vemos as subidas, as ascensões e as decadências dos reis de Israel.
E agora que a gente vai à conclusão dessa lição. Apesar de todas esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino de salvação. O apóstolo se expressa retoricamente a respeito de Israel, dizendo que se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11, 12. Então, que essa mensagem, esse texto, esse estudo venha tocar o seu coração e que Deus venha ter falado com cada um de vocês através dessa live e através das redes sociais aonde eu vou colocar essa live. Tenha um ótimo dia e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima live, em nome de Jesus.